Quando falamos em Europa, dificilmente imaginamos o continente europeu sem os países como a França, Inglaterra, Portugal ou Espanha, não é mesmo? Esses países começaram a se consolidar a partir da Baixa Idade Média, paralelamente ao desenvolvimento do comércio e das cidades. Até então, nos diversos reinos formados pela Europa com a desagregação do Império Romano do Ocidente, os reis exerciam principalmente funções militares e políticas, sem cumprir atividades administrativas. O rei tinha seus poderes limitados pela ação da nobreza feudal, que por serem os senhores da terra, controlavam de fato o poder. Essa organização do poder é chamada de monarquia feudal, e a sua principal característica era a fragmentação do poder. A partir do século XI, em algumas regiões da Europa, a monarquia feudal iria servir como base para a formação de governos centralizados. É o caso da França, da Inglaterra e de Castela, que seria a atual Espanha. Os reis começaram a então concentrar grandes poderes, em parte por causa do apoio e do dinheiro recebido dos burgueses. Ao longo de um tempo, a aproximação entre o rei e a burguesia colocaria fim à fragmentação do poder. Entretanto, isso não significou a exclusão da nobreza feudal do poder. Ela se manteve ligada ao rei e usufruindo da sua política. Além dos reis, ganharam importância nesse processo os burgueses, que se tornaram um grupo social de maior poder político, sobretudo econômico. Durante quase toda a Idade Média, não existiam países como os que conhecemos hoje. Assim, morar em Londres ou em Paris não significava morar na Inglaterra ou na França. As pessoas sentiam-se ligadas apenas a uma cidade, a um feudo ou um reino. O processo de formação de monarquias, com o poder centralizado na Europa, iniciou-se no século XI e consolidou-se entre os séculos XIV e XVI. Ao final de alguns séculos, esse processo daria origem a muitos países atuais da Europa, como a França, Portugal e a Espanha. Entretanto, ela não ocorreu ao mesmo tempo e da mesma maneira em todos os lugares do continente. Em regiões como a Península Itálica e o norte da Europa nem chegariam a se consolidar. Quase sempre estiveram envolvidos nesse processo de centralização do poder os mesmos grupos: os reis, a burguesia e os nobres feudais. Cada um desses grupos era movido por interesses próprios. Muitas vezes esses interesses eram convergentes, outras vezes radicalmente opostos. Para a burguesia, novo grupo social se formava. A descentralização política do feudalismo era inconveniente, isso porque submetia os burgueses aos impostos cobrados pelos senhores e dificultava a atividade comercial pela ausência de moeda comum e pesos e medidas padronizadas. Burguesia. Retrato do casamento de Jan van Eyck, pintor de Bruges. Essa imagem retrata o comerciante Giovanni Arnolfini no dia do seu casamento. Essas circunstâncias acabaram aproximando os burgueses dos reis, interessados em concentrar o poder em suas mãos. Nessa aliança, a burguesia contribuía com dinheiro e o rei com medidas políticas que favoreciam o comércio. O dinheiro da burguesia facilitava aos reis a organização de um exército para impor sua autoridade à nobreza feudal. Essa mesma nobreza feudal, por sua vez, encontrava-se enfraquecida pelos gastos com as cruzadas e tinha necessidade de um apoio forte, até mesmo para se defender das revoltas camponesas, que se intensificavam. Procurou esse apoio nos reis, apesar de muitas das vezes se sentir prejudicada com a política da realeza em favor da burguesia, que colocava fim aos vários privilégios feudais. Dividido entre burguesia e a nobreza, o rei serviu como uma espécie de mediador entre o interesse dos dois grupos.
Ao final de um longo período, esse processo acabou possibilitando a formação de um poder centralizado e a consolidação de uma união territorial. Com isso, forma-se em diversas regiões da Europa monarquias com poder centralizado, nas quais os reis detinham grande parte do poder. Assim, a monarquia foi forma de governo sob a qual se organizou a Europa entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Destacaremos a seguir o processo de formação de algumas monarquias europeias desse período. A crise do século XIV designa uma série de eventos ocorridos ao longo do século XIV e XV, que deterioraram o crescimento e a prosperidade que a Europa havia desenvolvido desde o começo da Baixa Idade Média. O colapso demográfico, a instabilidade política e as revoltas religiosas estão na origem das crises que provocaram alteração profunda em todas as áreas da sociedade. Com essa crise, iniciou-se também a decadência das universidades e escolas medievais. Por consequência, o processo científico que estava florescendo. A medicina desviou-se da prática metodológica para ceder às superstições e medos que se deram por conta da peste e a Grande Fome. A cultura de higiene, que havia se dizimado através dos monges herbatistas, se extingue, e a medicina atribui a causa da peste à água que se tornou cada vez mais escassa em seu estado potável, devido às fortes chuvas. Logo, a redução do número de banhos e o início de uma era de encebamento no século XV. Causada por vários motivos, a crise teve origem na época em que não havia novas terras a serem ocupadas, fazendo com que a produção não crescesse. Uma vez que o sistema feudal, uma maior produção significava anexar novas terras. Com a produção estagnada e uma população maior, a fome se espalhou pela Europa. Além disso, a destruição das florestas e o meio ambiente ocorridas durante o século XII causou sérias mudanças climáticas, como por exemplo severas chuvas. A Europa, devastada pela fome, estava vulnerável a doenças como a peste negra. Para agravar a situação, existiam constantes guerras. A mais conhecida foi a Guerra dos 100 Anos. Tudo isso causou uma grande queda demográfica. Com isso, havia menos pessoas para trabalhar. Os nobres impuseram uma maior carga de trabalho sobre os camponeses, o que gerou várias revoltas populares, como a Jacquerie e a Revolta dos Camponeses de 1381. Em Portugal, a crise não era apenas demográfica e econômica, mas também uma crise de sucessão. Dom Fernando faleceu deixando como sua única herdeira Beatriz de Portugal, casada com João de Castela. Se fosse nomeada para governar Portugal, o reino corria sérios riscos de perder sua independência, uma situação que não agradava parte da população. Desse modo, as opiniões dividiram-se. Por um lado, o povo, a baixa nobreza e a burguesia, que apoiavam o mestre de Aves, que viria a se tornar o futuro Dom João I, e a independência de Portugal. Por outro lado, parte da nobreza e clero apoiavam Dona Beatriz. Depois do mestre de Avis ter assassinado o conde Andeiro e ter se autoproclamado rei, tiveram várias batalhas entre portugueses e castelhanos, sendo o exército português comandado por Dom Nuno Álvares Pereira, que obteve várias vitórias, por exemplo na Batalha de Atoleiros. Mas só nas cortes de Coimbra que o mestre de Avis, defendido por Dom João das Regras, foi aclamado publicamente rei de Portugal, Dom João I, tendo assim dado início à dinastia Avis.